Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de termodinâmica do livro do Senjo, capítulo 1, exercício número 64. Vamos ao enunciado. Um barômetro básico pode ser usado para medir a altura de um prédio. Determine a altura do prédio quando as leituras barométricas no alto e na parte inferior são de 675 e 695 milímetros de Hg, respectivamente. Considere as densidades do ar e do mercúrio como 1,18 kg por metro cúbico e 13.600 kg por metro cúbico, respectivamente. Bom, o objetivo aí do exercício é determinar a altura do prédio, tá? A gente está falando aí de leituras barométricas, tá? Um barômetro é um instrumento que mede a pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica também conhecida como pressão barométrica. E ele nos dá aí a pressão atmosférica em dois pontos, né, do prédio. Ele nos dá aí no alto, que é uma pressão de 675 milímetros de Hg, e nos dá a pressão aí atmosférica, ou seja, barométrica, no, na base aí, na parte inferior do prédio, que 695 milímetros de Hg, tá? Vamos calcular essa pressão aí na escala do SI, né? Ela está em milímetros de Hg. Para escrever no SI, a gente vai ter que pressão é igual ao densidade, que é a densidade do fluido, que é o mercúrio, tá? Aí vezes a gravidade, vezes a altura aí, H do mercúrio, tá? Que é a leitura aí do barômetro, a pressão barométrica. Então, a gente pode escrever que a pressão lá no alto, tá? Vai ser igual a densidade do mercúrio, 13.600 quilos por metro cúbico, vezes a gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura aqui de mercúrio, ali está em milímetro, a gente divide por 1000 e escreve em metro. Lá no alto é 675, então fica 0,675 na unidade de metro. Aí a gente pode fazer análise dimensional, ó. Aqui a gente tem quilo, que é massa, vezes a aceleração aqui. Massa vezes aceleração, a gente tem a unidade de Newton. Esse metro corta com um cubo, fica quadrado. Aí sobra Newton por metro quadrado, que é a unidade de Pascal. Calculando aí essa pressão, a gente tem 13.600 vezes 9,81 vezes 0,675. A gente tem aí uma pressão lá atmosférica lá no alto de 90.000, 55,8, que fica na unidade de Pascal, tá? Que é Newton por metro quadrado. Calculando a pressão na base, que seria a lá inferior, a gente vai ter que vai ser o 13.600 kg por metro cúbico, vezes a gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, né, que é a pressão barométrica, a leitura, em metro é 0,695 metro. A análise dimensional é a mesma, então a gente tem aí que a pressão na base pode ser calculada como 13.600 vezes 9,81 vezes 0,695. A gente tem aí um valor de 92.724
0,12, que vai ficar na unidade de Pascal, como estava ali em cima, que é a unidade do SI, tá? Então, a gente tem aí as pressões, né? Tomando uma coluna de ar entre a parte superior e a parte inferior do prédio, ou seja, fazendo a representação aqui, ó. Então, tomando aqui o prédio como uma caixa retangular, a gente está procurando essa altura H aí, né, que é a altura do prédio, tomando como aqui uma caixa contendo ar. O que a gente tem aqui? A gente tem a seguinte condição: aqui no topo tem uma determinada pressão, que é a pressão que eu chamei pressão no alto. Aqui na parte de baixo tem a pressão atmosférica, que é a pressão que eu chamei pressão da base, tá? E aqui eu tenho um volume de ar fazendo uma força-peso para baixo, que é o peso do ar, tá? Então, se a gente fizer aí um balanço de força por unidade de área, da área da base, que é igual em relação à pressão que está sendo aplicada, quem que seria aqui a força-peso? Força-peso é o peso específico do ar, né, vezes o determinado volume. Ou seja, o peso específico do ar é a densidade do ar, que foi dada, que é 1,18, vezes a gravidade. O volume vai ser a área da base, que é A, vezes essa altura H, que é a altura aí da coluna de ar que está ali no prédio, tá? Então, como eu vou fazer, eu tenho pressão no alto, pressão na base, na mesma área aqui, né, que a gente está aqui, que é em relação à base do prédio, a gente pode escrever que o peso do ar sobre área, ou seja, por unidade de área, vai ser a densidade do ar vezes a gravidade vezes a altura H. E agora aplicando aí o balanço, né, o equilíbrio aqui aí de forças por unidade de área, ou seja, o balanço de pressão, a gente tem aí, considerando o referencial para cima positivo, a gente vai ter a pressão da base, certo? Para cima, aí menos a pressão do alto, menos o peso do ar por unidade de área. Isso tem que ser igual a zero. Esse é o balanço aí de forças por unidade de área, tá? Porque eu não conheço o valor da área. Aí, então, aqui a gente vai poder escrever que a pressão da base, que a gente tem o valor, menos a pressão do alto, é igual ao peso do ar sobre área, que a gente sabe que é o ρ do ar vezes gravidade vezes H. Então, a gente vai poder isolar o H na equação e dizer que a pressão da base menos a pressão do alto dividido pela densidade do ar vezes a gravidade. Ou seja, substituindo pelos valores, o H vai ser pressão da base, 92.724,12, menos a pressão do alto, 90.055,8, tá? Na unidade de Pascal, né? Que é Newton por metro quadrado. A gente tem aqui, ó, Newton por metro quadrado, dividido pela densidade do ar, que é 1,18 na unidade aí de quilo por metro cúbico, vezes a gravidade, 9,81 aí metro por segundo ao quadrado, tá? Então, o que a gente tem de análise dimensional, ó? Quilo vezes a aceleração é newton, simplifica com esse newton. Aqui, o metro quadrado dividindo, corta com o cubo que também está dividindo. Vai sobrar esse metro que está dividindo, vai lá em cima multiplicando, e a gente tem aí que é a altura H. Então, a gente vai ter o 92.724,12 menos 90,55,8 dividido por 1,18 vezes 9,81. Então, a gente tem a altura aí de H igual, arredondando aqui, 230
31 metros. Essa é a altura, né, da coluna de ar aqui, né, que é o peso que o ar está fazendo, e também a altura H do prédio, tá? Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!